Bom dia, boa tarde, boa noite. O vídeo hoje é um vídeo sobre o meu freestyle. No caso, 4 anos já que eu tenho freestyle, então um vídeo mais aleatório, só meio que de conversa. Vou estar falando um pouco sobre o meu freestyle. Então vamos lá. Comenta, se inscreve se tu não é inscrito. E se tu não comentar, eu não vou saber que você é meu inscrito, né? Porque tem bastante gente que me assiste, que eu conheço, que eu não sei que, no caso, me assiste, né? Por quê? Porque nunca comentou. Que nem meus parentes de Santa Catarina que vieram faz um mês e pouco pra cá. Então um salve pro pessoal de Santa Catarina que são meus parentes. Também o pessoal daqui em volta que me conhece. Se não comentar aí embaixo eu não vou saber. Mas em todos os casos um abraço aí pra vocês e também pros outros inscritos que estão aí acompanhando. Já faz 4 anos que eu tenho aqui esse freestyle. De lá pra cá foi mudado bastante coisa aqui. Eu patinei, no caso eu apanhei bastante no início porque eu não tinha um lote bem completo. Hoje eu tô com 35 vacas aqui em lactação, mas quando eu fechei as vacas aqui eu tava com mais ou menos umas 23, 24 vacas. Eu fiz meio que eu comecei antes de ter o lote, eu comecei a ajeitar as vacas, porque eu tava sofrendo bastante. O correto de ter um freestyle seria eu estar mais ou menos já com o número certo de animal. Pelo menos com uns 30 e poucos, mas como eu não tinha, na época eu tava só com 27, 28 vacas, eu tinha umas rui, acabei descartando as rui e fiquei só com as melhores para reduzir custo, né? Então demorou bastante para subir o número de animal até atingir um número bom. Que nem o freestyle aqui meu é para 40 vacas. Trabalhando com umas 30 e poucas já dá boa, né? Mas se você trabalhar com 20 e poucas acaba que se torna bastante caro. Porque tu tem custo de desensiladeira, custo de trator, custo de investimento do pavilhão. Então, o interessante é ter um número meio que já quase batendo a quantidade de animais que tu vai ter. Outro detalhe também que eu achei muito bom no meu freestyle, que nem hoje vocês podem reparar, tá um dia de chuva. Eu acabei de desligar os ventiladores, deve estar uns 24 graus mais ou menos. 23, 24 graus, certo? Era estar com os ventiladores ligados, mas só vou terminar de gravar o vídeo e já vou lá ligar de novo os ventiladores. Não tá quente, mas também não tá frio. E para as vacas é um pouquinho quente. Depois de ter fechado, reduziu bastante o problema das vacas, né? Questão de barro, mastite, que era um dos principais problemas que eu tinha aqui na propriedade. Então só de fechar as vacas já reduziu bastante esses problemas. O que foi bom também para mim, né? Porque eu tava gastando bastante dinheiro com antibiótico, tava jogando fora leite, tava perdendo vaca boa, porque geralmente é que dá mastite é vaca boa, né? Então tava tendo bastante problema com isso. Então depois que fiz o freestyle reduziu bastante esse problema. Então de 4 anos pra cá, esse aí foi uma das melhores coisas que melhorou depois de colocar o freestyle. Ainda tem problema com mastite? Tem, mas é difícil. Já faz acho um mês e pouco que não tenho mais caso de mastite. Um mês não, porque deu numa vaca que eu ia secar. Mas antes disso fazia um bom tempinho que não dava problema de mastite. É só manter o nível aqui das camas, que as vacas estão aqui, ó, deitada, que não dá problema. Não dá, algum caso que outro dá, né, mas bem pouco. Outro detalhe também foi que as vacas consegui subir bastante a média delas. Quando eu fechei elas estavam sempre média 17, 18 litros, né, porque era problema com bastante calor, problema de mastite, algum outro problema de retenção de placenta que dava. Hoje eu consegui contornar bastante desses problemas. Retenção é raro de dar, e se der eu consigo contornar fácil entre aspas, né? Um pouco tempinho eu contorno. Problema de mastite que eu já comentei quase não dá mais. E outro detalhe também é o conforto térmico. O conforto térmico aumentou bastante, então as vacas subiram bastante a média. Então sair de um 17, 18 litros para 27, 28 litros é boa, né? Ainda não é o ideal, mas eu ainda tenho que dar uma peneirada no lote, tirar umas vacas um pouco pior que tem aí. E tenho que... devagarzinho a jeito, né? Tem que tirar umas jersinhas, tem umas vacas que são um pouquinho menor, que nem essa aqui, ó. Essa aqui é uma cruzada de jersey. Ela chega só aos seus 20 e poucos litros de leite. Então, se for ver, não compensa eu ter essa vaca. Mas se eu vender ela, vai ser uma vaca menos. Só que ela come bem pouco, né? Ela pesa seus 400 e poucos quilos. Se tu pegar um holandês, que nessas aqui que estão aqui, essas pintadas, elas pegam seus 600 e poucos quilos. Elas vão estar produzindo seus 30 e poucos litros de leite, o quilo de leite. Então, no fim das contas, mesmo ela sendo menorzinha, com 2, 3 jersey, com 3 jersey eu faço o que 2 holandês faz, né? Mas com o tempo eu vou estar padronizando o lote, que nem tá aqui, ó, que tem as novilhas, tudo holandês, tudo pintado. Deve ter alguma que outra ali que tem alguma cruz de jersey, mas
o tamanho delas são de holandês. Então devagar eu vou estar padronizando aqui o meu lote. O meu objetivo é ter uma média maior, né? Mas isso ainda vai levar um bom tempo, né? Eu poderia até ter comprado vaca e coisa antes, e daí teria com o lote completo, né? Mas é meio complicado, porque se eu comprasse, sei lá, 8 ou 10 vacas há uns 4 anos atrás, eu estaria talvez com mais animal naquela época. No caso, eu estaria hoje já com umas 40 talvez aqui, ou não, né, também. Só que daí ia aumentar bastante o meu custo, porque eu ia ter que pagar essas vacas, eu ia correr o risco de perder alguma vaca por causa de alguma doença, eu talvez poderia levar alguma doença para dentro da minha propriedade, que também poderia ocorrer, né? Levar um mastite, levar alguma tuberculose, brucelose, alguma coisa assim, né? E que nem a minha propriedade é livre de tuberculose e brucelose, né? Eu faço os testes todo ano, já faz 3 anos, se não me engano, e os 3 anos deu negativo. Então, de repente, se eu levar um animal de fora para dentro, pode acontecer de trazer alguma doença, né? Então eu optei na época por não levar animal de fora para dentro. Daí foi meio que fazendo uma curva lenta, né, de subida. A média já estava um pouquinho mais baixinha nesses tempinhos, mas agora já deu uma elevada e tá boa. Mas no caso de agora em diante é só subir o morro devagar, né? Aumentando a média devagar, selecionando um pouco melhor os animais e vai indo assim, né? Meu projeto tá dando certo. Eu só não quis me apurar, né, para evitar gasto excessivo, né? Quem trabalha com leite sabe, né, que o ano passado, início desse ano foi bem ruim, né? Porque o preço estava baixo, o custo estava alto, aqui na região deu 3, 4 anos de seca, então talvez se eu tivesse investido em animal naquela época eu poderia ter quebrado. Então é melhor tu ir devagarzinho, fazer um tijolinho por vez e construir devagar as coisas, né? Aqui tem outro trator, tem o Massi, tem a desensiladeira que está atrás do Massi, já foi comprado uma nova junto com o meu tio, né? Os trator e maquinário junto com o meu tio. Então tá para chegar a desensiladeira. Trator também precisaria de mais um, mas mais um tempo vamos tocar com esses aqui, né? Com o Massi que nós temos, com os outros trator que nós temos. Então devagar eu vou construindo e melhorando as coisas. Acho que era isso. Eu já falei o que eu melhorei, já falei algumas outras coisas que eu achei interessante e não tem mais muito o que dizer, né? Então, obrigado para quem aqui acompanha o canal faz tempo ou também faz pouco tempo. Então, comenta, se inscreve se não é inscrito e se você me assiste e nunca comentou e também não comenta, um abraço para você. Acho que era isso o vídeo de hoje. Tchau para vocês.